Vamos envolvê-lo com muita paz. Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse nosso exercício mútuo de aprimoramento, de sensibilização, de abertura para o aprendizado que nos cabe. É muito importante que a gente possa entender o que a gente veio buscar. O que eu vim fazer aqui hoje? A maioria de nós vem até uma casa de oração pela dor, pela dificuldade, conflito conjugal, problema familiar, um cônjuge, uma traição, uma doença principalmente, mas a gente geralmente é empurrado até aqui, né? Muitos a gente conhece que são empurrados pela dor e mesmo assim não vêm. Então nós temos que dar os parabéns por estarmos aqui, a nós mesmos e aos nossos orientadores espirituais, os nossos anjos de guarda que nos pegaram pela mãozinha, como crianças mesmo de pré-primário, que ficam andando nas ruas com as suas professorinhas. Nós achamos que viemos sozinhos aqui, mas não viemos. Nós temos muito a agradecer a eles, nossas vós, nossas mães, nossos cônjuges queridos de outras encarnações, que sabem tudo que a gente passou, tudo que a gente sente e pensa nessa vida e tudo que a gente vai passar ainda. Por quê? Porque eles se dedicaram a nos acompanhar do nascimento ao óbito. Eles são especialistas, pós-graduados, doutorados. Em quê? Em nós. É um grande carinho que Deus, que Jesus fez para cada um de nós. Não há uma pessoa na terra que não tenha o seu espírito protetor. É o representante, o embaixador de Deus nas nossas vidas, que nos ama tanto que dedicou dezenas de anos para nos acompanhar. Então a eles, nosso muito obrigado. Nós precisamos entender que mesmo que a gente venha aqui através da dor, a nossa verdadeira necessidade não é essa. Nós comparecemos até uma casa de oração, comparecemos até o Pai, como aquela criança que pouco antes da refeição pede um doce para a mãe. E a mãe fala o quê? Não. Mas ela compreende o que a criança quer. Você está com fome, filho? E ela está fritando ali uma mandioca, ela pega uma mandioca pequenininha e dá para a criança para ir amenizando a fome dela. Mas o doce, é claro que não dá. Então a gente veio para pedir o afastamento da dor. Nós entendemos tão pouco de dor que a gente chama as doenças de mal. Mal de Alzheimer, mal de Parkinson, mal de Chagas, mal de Hansen. A gente não entende na verdade nada do que vem a ser dor. A gente só quer se afastar dela, fugir, feito um bicho que quando você aperta, pisa no rabo dele, ele sai correndo para fugir da dor. Só que a gente já podia dar algum passo adiante no sentido de uma compreensão um pouco maior disso. Qual é a nossa verdadeira sede? Lembra da música, acho que era do Titãs? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Parece que a gente só quer fugir dos problemas, que a gente quer facilidades, que a gente quer uma vida sem problemas. O que é, cá entre nós, impossível. Né? É possível a gente pedir para a professora assim, olha, fica um ano todo sem dar lição? É claro que não, mas a gente pede mesmo assim, né? Início do ano, a gente quer muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E a gente pede outras coisas também, essa é só a letra da música, mas a gente pede também para não ter guerra no mundo, para não ter violência, não ter corrupção no Brasil. Alguma vez deu certo?
Quem passou um ano aqui sem problema nenhum na família, sem problema de saúde, sem violência, sem guerras e sem corrupção? Quem foi? Mas a gente agora, 31 de dezembro de 2016, a gente vai pedir o quê? É um exercício de repetição que a gente faz na nossa vida. E é importante que nós entendamos como funciona a nossa vida, qual é a nossa verdadeira sede. Nós precisamos aprender a tomar boas decisões, porque todos os nossos problemas são consequência de decisões infelizes que a gente tomou. Se nós hoje sofremos uma doença, essa doença na matéria é uma expressão de uma desarmonia no espírito que foi plantada por nós mesmos, por decisões infelizes dessa vida ou de outras. Todos os problemas nossos, nenhum veio à toa. Todos os nossos problemas, eles se encaixam dentro das nossas necessidades. Eles são exatos para os nossos problemas. Por isso é que o Espiritismo é chamado por Jesus de o Consolador, porque não há nada mais importante para quem sofre do que saber que sofre por um motivo, assim como o inverso. Não há nada mais terrível para quem sofre do que acreditar que é vítima de uma injustiça, vítima do acaso. Deus acordou de mau humor e resolveu dar paralisia cerebral para uma criança e uma super inteligência para outra. Como é que você entende isso? É muito difícil acontecer, mas suponha que você tenha 2 filhos, um superdotado e outro com autismo severo. Como entender isso? Quem explica? Você vai no médico e ele fala: minha senhora, meu senhor, o senhor tem uma carga genética tal, a sua esposa tem uma carga genética Y, e a conjunção dessas duas cargas genéticas dava 75% de probabilidade do seu filho nascer autista. Tá, doutor, 75% de impossibilidade não é uma determinação. Eu quero saber por que meu filho nasceu autista. Não, por que como? Dentro das 75% de possibilidade, por que eu não fico com 25%? Daí ele tem que responder o quê? Azar. Porque é como um jogo de dados. A lei das probabilidades é como um jogo de dados. Se você tira 6, se você tira 1, é por azar ou sorte. E aí quem tem um filho autista fica muito consolado pelo médico ao saber que deu azar. Pode chamar o seu filho de azar, de infelicidade, não é verdade? Não fica melhor a vida dele? Claro que não. A nossa verdadeira necessidade é estancar o nosso mal pela raiz. E o nosso mal é tomar más decisões. E para tomar boas decisões, nós precisamos saber o que está em jogo. Quais são as alternativas de verdade que o ser humano enfrenta na existência, perante as quais ele, com lucidez, ele pode passar a tomar finalmente boas decisões. E há realmente, dizem os espíritos, que nós todos, a trajetória existencial da criatura é do átomo ao arcanjo. E que nós estamos tão distantes do arcanjo quanto estamos do átomo. Então nós não viemos do macaco, nós não viemos dos animais em geral, nós não viemos dos vegetais, nós viemos do átomo, que já é uma manifestação, já é uma criatura de Deus e que vai sendo aperfeiçoado até que nós cheguemos ao arcanjo. Essa é a nossa trajetória. Pois desde o átomo até o nosso estágio atual, pelo menos, dos arcanjos a gente pode falar pouco, porque não conhecemos, nós somos atraídos, nós somos confrontados com 2 parâmetros de decisão, 2 convites, 2 forças de atração para a sua inteligência, para a sua vontade, para a sua lucidez, para a sua decisão. O átomo é chamado
segundo a física, a inércia. O que é inércia atuando sobre o átomo? A inércia é uma força que faz com que o átomo permaneça no mesmo estágio em que está. Se ele está parado, a tendência é permanecer parado. Se ele está em movimento, a tendência é ele permanecer naquele movimento. Então, há uma tendência de continuar do jeito que está já para o átomo. Mas também é verdade que age sobre o átomo uma outra força, chamada força de atração. Lei de atração dos corpos, também conhecida como lei da gravidade, que faz com que os átomos tendam a se unir, a se agregar, a se juntar como moléculas, como tecidos, no caso da vida orgânica, a se juntar como substâncias, no caso da química, a se juntar como sistemas planetários, no caso da astronomia, porque nós temos duas forças. Você nunca se perguntou ao ver o sistema planetário, por que a Terra não foge do Sol? Não é verdade? Por que a gente fica dando círculo? Isso é pergunta de criança, a gente atualmente não faz mais, porque a gente sabe que o Sol exerce uma atração sobre a Terra e faz com que ela gire à volta. Mas o Sol também gira à volta de um outro grande núcleo, e tudo isso, toda essa família solar vai passeando pela Via Láctea, no caso. Mas, no caso do nosso cérebro, essas mesmas forças também atuam sobre o nosso cérebro. Como assim? A cada vez que nós somos desafiados, o nosso cérebro estabelece sinapses, né? Nós sabemos disso, desde a sexta série que a gente aprendeu isso. Um neurônio estabelece uma ligação elétrica com o outro para determinar um caminho para o nosso pensamento, e através desse caminho ele consegue fazer a força elétrica circular adequadamente no nosso cérebro, facilitando com que a gente tenha ideias, tome decisões. A questão do cérebro é que depois que ele estabelece uma sinapse, um caminho, numa segunda vez que ele seja desafiado, a tendência dele é fazer o quê? Seguir o mesmo caminho. O que na verdade é uma lei de inércia, só que não aplicado mais ao átomo, mas aplicado ao neurônio, à formação do nosso cérebro. Hoje se vê muito a questão da neuroplasticidade, que é a tendência de uma pessoa que se desafia ir estabelecendo redes cada vez mais complexas para o seu cérebro, tendo por isso um aparelho cerebral apto a tomar decisões em vários sentidos. Mas não basta só você se desafiar, você tem que se desafiar diferente, porque quem se desafia sempre o mesmo desafio, o que acontece com o cérebro? Ele fica com um caminho único, um caminho limitado, ele fica com um aparelho cerebral limitado para fazer frente a decisões diferentes. É por isso também que nós, quando confrontados com uma situação, a gente tende a repetir raciocínios. E repetir raciocínios nem sempre é uma alternativa feliz, especialmente no planeta mais primitivo que avançado como é o nosso, que é caracterizado por seres que tomaram decisões infelizes. Para quem tomou decisão infeliz, repetir é uma tragédia, concorda comigo? Mas também nós somos chamados pela vida. A vida dificilmente se repete. Diz a filosofia oriental que um rio nunca é o mesmo, porque a cada vez que você o atravessa, as águas já serão diferentes, por mais que aparentemente eles sejam os mesmos. Eles sejam o mesmo, mas não só a água é outra, mas os peixes e a realidade, o vento é outro momento. Nunca se atravessa o mesmo rio. Isso faz com que a realidade sempre nos desafie, sempre chame a decisões diferentes. Então o cérebro fica entre duas tendências: a de repetir os caminhos neuroniais estabelecidos anteriormente
e a necessidade de estabelecer novos caminhos para novos pensamentos, novos desafios que surgem a cada momento. E o cérebro, como se fosse possível, o neurônio, o nosso cérebro precisa decidir: o que eu faço? Eu vou ficar na inércia ou eu vou para a mudança? Mesmo desafio para o átomo, o mesmo desafio para o neurônio. E quando nós adentramos nesse campo maravilhoso que é o campo da espiritualidade, qual é o desafio do espírito? Qual é o desafio da alma? Também muito parecido com esses outros dois, a gente vai vivendo uma vida, vive outra, e a nossa maneira, nosso espírito, nossa alma, ele acaba funcionando como se fosse um nômade na idade da pedra, que quando vê uma pedra lascada, pontuda, que serve para cortar alguma coisa, ele guarda. Quando ele vê uma pedra incisiva que serve para furar, ele também guarda, e assim ele vai ter uma série de equipamentos, uma série de ferramentas que servem para ele fazer uma série de operações. E assim a gente vai aumentando a nossa capacidade de atuar sobre o mundo. Só que essas ferramentas, elas deixam de ser só materiais para serem também ferramentas psicológicas. Isso quer dizer que, uma conclusão bem científica, macaco velho não mete a mão em cumbuca. O que isso quer dizer? Que se você, mesmo no decorrer de uma vida, não precisa isso acontecer em várias vidas, se uma mulher tem uma experiência infeliz com homens, com um homem, a tendência dela, quando vem uma outra relação com o sexo oposto, é se fechar, é se precaver, porque uma vez ela meteu a mão na cumbuca e tinha um escorpião, certo? Então ela não quer mais meter a mão em cumbuca. Isso acontece também no homem para com a mulher. Isso também acontece com os brancos em relação aos negros, com os paulistas em relação aos nordestinos. Isso acontece com os brasileiros com relação aos argentinos, santistas com os corintianos. E assim a gente vai fragmentando a humanidade e estabelecendo generalizações. Generalização é uma forma amena para a gente falar de preconceito. Homem é tudo igual, só muda de endereço. Negro, quando não faz na entrada, faz na saída. E assim a gente vai generalizando e a vida vai se fechando. Gay é assim, gay é assado, velho é de um jeito, velho é do outro. Essa juventude de hoje é tudo assim. E a gente vai se generalizando e fechando a vida. A vida vai ficando pasteurizada, vai ficando pobre, porque você se fecha para o grande livro e para o grande desafio da vida, que é o ser humano. Não tem nada mais lindo e mais complexo do que o ser humano. Vocês acham que existe alguma coisa mais complexa do que o ser humano? Não existe. A coisa mais desafiadora para a vida é o ser humano. Tanto é que quando você discute política, quando você discute esporte, saúde, educação, quando você discute qualquer tema, você, se for perspicaz, você vai perceber que a solução para todos os males é seres humanos melhores. Não existe sistema político que resista a ser humano mal intencionado. Até as religiões foram usadas para fazer tortura, para fazer guerra, para fazer jihad, como fazem hoje os muçulmanos e antes sofreram as guerras santas católicas, porque nós fazemos de tudo, deturpamos tudo. Não há ideia que, por mais generosa e limpa que seja, como Deus, como amor, há homens que batem nas suas esposas e ainda declaram: eu bato em você por amor, minha querida. Não há ideia humana que sobreviva a um coração envenenado, a uma alma mal estruturada. Então, nós, com o decorrer do tempo, vamos formando nossos preconceitos. Só os preconceitos são a nossa tendência a repetir? Não. As nossas mágoas, que é quando erram com a gente guarda a mágoa e fica armado com relação aos outros. Numa relação conjugal é comum você ver pessoas sacando como que do bolso da calça no meio dos conflitos,
mágoas que às vezes duram décadas, mágoas de décadas. Um guarda, e guarda por que motivo? Porque sabe que o outro vai guardar também. E chumbo trocado, isso é uma bobagem, né? Chumbo trocado não dói. Quem falou isso nunca deve ter levado chumbo na vida. Então você leva preconceito de lá, leva agressões de lá, leva mágoas na cara e oferece no mesmo grau. É claro que ninguém pode ganhar, isso é evidente. Mesmo que alguém, uma violência verbal maior, possa falar: ganhei a discussão. Quem ganhou a discussão? Quem ganha uma guerra? Ninguém, é claro. Então a nossa tendência, acumulando mágoas, culpas, medos, preconceitos, é repetir. Tanto é que um fenômeno que nenhuma ciência consegue explicar, nenhuma filosofia consegue explicar. Às vezes você vê uma pessoa que nunca viu na vida, nunca ouviu na vida, nunca conheceu e já não vai com a cara. Não é um fenômeno isso? Como é que você pode não gostar de uma pessoa que você nunca viu e nunca ouviu? Como é que a ciência explica isso? Não explica, porque não há genética que explique isso. Mas e o Espiritismo? O Espiritismo fala que isso é um reencontro, que você só parece que nunca viu a pessoa, mas na verdade você olha e fala: já não gostei. Por quê? Porque se trata de um reencontro, uma antipatia formada, assim como o oposto também. Tem gente que você nunca viu e já gostou. A pessoa se encosta, senta do teu lado no ônibus e já começa a falar dos problemas sexuais que tem na sua vida íntima. Como é que pode ser isso? Nunca viu e já foi com a tua cara e começa a falar tudo. Primeiro é carência, eu sei. E carência afetiva, infelizmente, é um mal quase que universal. Mas por que você? À toa? Não, fila de banco, parada de ônibus, as pessoas falam tudo quando encontram alguém afim, alguém receptivo. E isso se dá muito em virtude de outras vidas, é claro. Isso mostra que a alma é chamada a repetir padrões, assim como os neurônios e assim como os átomos. Há uma tendência nossa a repetir padrões, e como a gente já tinha concluído, para uma humanidade marcada pela violência, pela guerra, pelo egoísmo, pelo preconceito, é uma desgraça. Essa é a nossa grande ameaça: repetir padrões infelizes. Não há nada mais terrível diante da nossa vida do que repetir padrões infelizes. Tinha uma propaganda há um tempo atrás de um filho que falava para o pai: pai, hoje vou apresentar para você o meu grande amor. Aí chegava e se apresentava para o pai junto de um colega dele, e o pai falou: e aí, a menina não veio? Aí o filho: pois é, pai, eu estou te apresentando meu novo amor. E achei a propaganda era de um carro, não sei, e ele falava assim: você precisa rever os seus conceitos. A vida também vai nos chamando a uma revisão de conceitos, vai nos chamando a abrir o nosso coração, a pensar melhor se tudo quanto é mulher é realmente como aquela que lhe causou uma experiência infeliz, um padrão infeliz. Tudo quanto é homem é desse jeito, todos os negros pensam assim, todos os outros nordestinos são assados. Será que é verdade isso? E a vida vai questionando, vai nos convidando a uma nova vivência, porque é muito pesado ser preconceituoso, muito pesado. É muito pesado você querer carregar uma carga, parece força. Quando a gente olha uma pessoa muito preconceituosa, ela até parece forte. Não, não interessa o assunto, ele já sabe tudo, já sabe a resposta. Você conhece gente assim? É terrível conversar com gente assim, a pessoa não ouve. Você começou a falar sobre qualquer assunto, a pessoa tem resposta. Meu amigo, calma. A vida muda, as coisas precisam ser assimiladas, a vida traz desafios, e a nossa tendência à acomodação ou à mudança é a grande decisão que nós temos que tomar em cada situação.
Nós todos vimos até a Terra com uma programação reencarnatória e aprendemos isso pelos nossos orientadores educacionais, pelos nossos orientadores espirituais, que fazem uma programação reencarnatória para nós, exatamente para trabalhar os nossos nódulos estagnados. Se você já ouviu falar alguma coisa sobre saúde, você já chegou à conclusão de que médico sabe muito pouco de saúde. Isso surpreende vocês? Que médico sabe muito pouco de saúde? Pergunta para um médico com qualquer especialidade, um médico ocidental, por exemplo, um oncologista sobre câncer, e pergunte para ele assim: doutor, o que é saúde? E já condiciona, mas não pode falar que saúde é ausência de doença. Eu quero que o senhor me explique clinicamente o que é saúde. Como é que um médico responde? Como é que um médico responde o que é saúde, já que ele é um trabalhador da saúde? Um médico, uma enfermeira, um farmacologista, qualquer profissional de saúde simplesmente não sabe clinicamente o que é saúde. E a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, fala que a saúde é o completo bem-estar biopsicossocial e espiritual e não somente a ausência de doença. Muito bem, mas eu quero saber clinicamente o que ele faz, o que o médico faz para estabelecer que uma pessoa está sadia. Faz uma bateria de exames, não detecta a doença e ele fala que a pessoa está sadia por não ter doença. Será que isso é verdade? Será que isso é completo? E um médico oriental, o que ele fala? Conceito completamente diferente. Ele sabe falar clinicamente, fisicamente o que é saúde. Ele vai falar para você de chakras, dos chakras que nós possuímos, são inúmeros, mas nós temos alguns dos principais. E o sinal de saúde do seu chakra é estar em movimento e no movimento correto. Quando ele está parado, é um problema. E aí você observa a vida, observa a natureza e vai ver tudo que está parado é problema, é doença. É doença. Água parada é doença. Sangue parado, dinheiro parado. Dinheiro parado. Dinheiro não é pecado, não. Agora, a pessoa guardar debaixo do colchão, não querer que mexa de jeito nenhum e aquilo ficar a vida toda dele, é saudável? A avareza é uma doença da alma. Os relatos espirituais falam de espíritos que já morreram há décadas e continuam agarrados num cofre. O apego emocional é um problema. A pessoa chama de amor, eu sei disso, mas ela é apegada, ela é grudada, ela não permite que o outro se movimente, que o outro tenha vida própria, mesmo depois de morto. Se algum de vocês teve a felicidade de ler o livro Nosso Lar, de autoria de André Luiz e de Chico Xavier, Mediunidade, mostra que depois de muito tempo trabalhando, estudando no mundo espiritual, André Luiz, médico, um nível intelectual bastante adequado, ele consegue a permissão de voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele vai dar uma olhada e ele vê que no lugar dele tem outro. E ele que já estava muito desenvolvido, muito operante em nosso lar, fazendo muita coisa, simplesmente capota, se desequilibra e ameaça perder tudo que ele teve. Por quê? Porque vários anos depois, acho que 8 anos ele ficou no umbral, depois mais não sei quantos anos que ele ficou trabalhando em nosso lar, e ele se surpreendeu terrivelmente por a mulher ter uma outra pessoa em casa. Não é para capotar qualquer um? Claro que não. Claro que não. É absolutamente natural que depois de 10, 12 anos, uma pessoa tenha recomposto sua vida afetiva, mas ele estava paralisado, estagnado, ele estava doente da alma, apegado a uma situação. Nós temos o tempo todo essas decisões a tomar na nossa vida. Observe isso, observe nas suas decisões, nas suas questões principais. A pessoa que mais lhe causar antipatia
ela mostra uma energia espiritual estagnada. O reencontro de um inimigo de vidas passadas precisa ser visto por nós como um convite à reconciliação. Duas almas que estão se alternando na posição de vítimas e vingadores há várias vidas. Imagina isso. Várias vidas, as pessoas se alternando. Ora eu sou vítima, ora eu sou vingador. Qual é o convite que a vida faz? Você, quando vê aquelas reportagens do último homem-bomba palestino que entrou em território israelense e que se explodiu num restaurante e matou 30 pessoas. Daí no dia seguinte você vê um míssil de Israel que passou e caiu numa zona residencial, matando mães, mulheres e crianças de todo tipo. Quando você vê essas notícias, vocês já viram alguma dessas? Cada vez que você vê, você fala, será que isso é notícia nova ou é requentar a notícia nova? Porque a gente já viu dezenas de vezes, tantas que a gente pensa o quê? Quando é que vai parar essa história? Quando é que as pessoas vão querer modificar e sair da violência, desse padrão antigo que eles estão arrastando, quem sabe, há milênios? Quando é que eles vão querer se libertar disso? Pois sabe o que os nossos queridos, nossos amores, nossos anjos de guarda estão perguntando para a gente a cada decisão? Precisamente a mesma coisa, só que não com relação aos palestinos ou aos israelenses, mas com relação a nós. Quando é que nós vamos querer nos libertar dos velhos padrões? Quando é? Quando é que a gente vai querer parar de repetir as velhas fórmulas? Raul Seixas tinha alguns desafios que ele colocava nas músicas, né? Tem uma música que ele fala assim: eu que não fico nesse apartamento com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Porque nós somos plenos de potenciais, nós somos chamados à vida para aprender, para nos transformar. E a cada vez que nós somos chamados, somos confrontados com situações parecidas, a gente simplesmente repete. Há 10, não sei, 12 anos atrás, nós estávamos festejando que o Brasil estava limpo da corrupção, porque nós tínhamos tirado Fernando Collor de Mello do poder e o Brasil estava limpo. Não é lindo isso? É lindo. 2 anos antes a gente estava pensando que estava limpando o Brasil por colocar o Fernando Collor de Mello na presidência, porque ele era o caçador de marajás. Daí passa 2, 3 anos, a gente já tira ele achando que está fazendo a limpeza. Agora a gente tira Dilma achando que está fazendo a limpeza. E muda o Brasil. Muda a sua vida mudando de marido. Muda a sua vida mudando de emprego. As pessoas não param para se perguntar: por que é que eu mudo de emprego e continuo tendo chefe chato? Por que eu mudo de marido e a minha vida não flui, não melhora? Por que eu aparentemente mudo e a vida não muda? Nós precisamos parar uma certa hora para pensar na gente. Porque como na escola, o aluno que vê sempre a mesma lição, se uma criança chega para você e fala: tia, uma vez mais vi a mesma lição na escola, já estou vendo a mesma lição há 5 anos, o que você fala para ele? Filho, você está repetindo de ano, que tal estudar? Que tal estudar? E nós estamos fazendo isso hoje. Nós estamos repassando para nós mesmos o convite que a vida faz. Entender o que ela está querendo te dizer com a tua dor. Porque você vem até uma casa espírita, você vai até um médico, faz uma cirurgia, tira um tumor, aparentemente resolve o problema, e não resolve. Se você não mudar os seus padrões. Você vai tomar um passe aqui e você vai ser limpo das energias espirituais destrutivas que você acumulou como autêntico catador de lixo espiritual pela rua. Catou inveja, catou culpa, catou um monte de antipatias, trouxe para cá e depois fica limpando. Ok, venha, e venha sempre, porque tentando seguir
os ensinamentos de Jesus, os espíritas tentam se colocar a serviço. O serviço é uma grande função na vida. Você servindo o outro, você está servindo a si mesmo. Você está consolidando o seu próprio aprendizado, vendo a dor do outro, você está se ajudando. Quem o passista que ajuda, ele está sendo, o passe na verdade é dado por entidades espirituais e ele como meio daquela ajuda também está sendo limpo. Por quê? Porque para pintar uma parede, o pincel primeiro pinta quem? A quem o pincel pinta para poder pintar a parede, em primeiro lugar? A si mesmo. Todo pincel para pintar a parede tem que pintar primeiro a si mesmo. E é claro, nós sabemos disso. Parece que a gente é bonzinho, mas a gente sabe que a gente só consolida a nossa mudança servindo, ajudando as pessoas. Venha sempre. Mas nós temos a necessidade ética de falar para todos nós que já sabemos de alguma forma isso. O passe não modifica a vida das pessoas. O passe tira os efeitos. O maior passista da história, o maior passista da humanidade falou: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele prometeu resolver nossos problemas? Ele prometeu que era só vir para ele que estava tudo resolvido? Não, ele só podia aliviar. Quando ele sanava, quando ele curava surdos, cegos, paralíticos, ancenianos, ele curava e falava assim: a tua fé te salvou. Ele só conseguia curar aquele que tinha fé suficiente para ser curado. Tanto é que ele teve com alguns dos piores seres da humanidade e não conseguiu melhorar. Foram os próprios judeus que o condenaram em praça pública, preferindo um assassino a Jesus Cristo, que era Barrabás. Isso quer dizer que apenas Jesus não faz a mudança para a gente. Não tem cola na escola de Deus. Se não tem cola na escola de Deus, só nos resta estudar. Porque aquele aluno que não passa de ano, você até podia ensinar como aluno de experiência, ensina umas técnicas de cola para ele. Olha, você faz assim, olha, desenha na coxa, ou faz um papelzinho, sanfona, que depois por aí vocês veem que eu também, né? Põe na caneta, né? E tira dentro da caneta. Só que na vida espiritual não tem cola, não tem outro jeito. Ou você aprende com as dores, ou as dores vão se repetir. Ou o cidadão brasileiro aprende a fazer política, fiscalizar os políticos, fazer consequentemente a sua vida social, ou então nós vamos nos condenar a ter pilantras no poder. Onde está a mudança? Em qual partido? Em qual candidato? A mudança ou está na gente, ou não está em lugar nenhum? Quando que uma mulher vai conseguir encontrar um parceiro melhor? Quando que um homem vai conseguir encontrar uma parceira melhor? Norman Mailer fala claramente a respeito disso. Nós achamos que precisamos encontrar um amor para ser felizes, enquanto a gente precisa ser feliz para encontrar um grande amor. Nós precisamos estar bem, para bem sintonizados, captar as melhores coisas para a nossa vida. Nós estamos todos numa encruzilhada, todos os dias, a todas as decisões, a todo momento. A nossa encruzilhada pode ser entre a inércia e a mudança, entre o orgulho e o amor. Nós o tempo todo estamos entre o afastamento e a agregação. Todas as nossas decisões, elas se baseiam nisso. Nós podemos fugir dos problemas ou podemos enfrentar os problemas e nos resolver. A decisão sempre foi nossa. Deus nos ama em liberdade. Mas a gente precisa estar consciente de que a cada vez que a gente fugir, a lição vai voltar. Quem já teve que acordar alguém com sono pesado aqui? Um filho, um marido. E você começa como? Amorzinho. E aí recebe aquela resposta bem sensível assim, ó.
Aí você, na segunda vez, você já, amor, o zinho já foi, amor. Na quinta vez, as técnicas variam, né? Você já puxou o lençol, já puxou o cobertor, já abriu janela, já bateu panela, já jogou água, sei lá o quê. Às vezes você desiste, mas a boa notícia é que Deus nunca desiste de nós. A má notícia é que os meios são cada vez mais, como é que a gente pode dizer, enfáticos. Os meios que Deus está usando para nos acordar são cada vez mais vigorosos. E se você quer diminuir ou amenizar as dores da sua vida, você precisa estar sensível, aprender e ouvir Deus te chamando, como Paulo nas suas cartas. Tem uma passagem de Paulo que ele fala assim: acorda, tu que dormes. É Deus falando para a gente. Muito obrigado.